Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o eclipse que está chegando, eclipse lunar total no signo de Touro. Quero te contar o que é esse evento e como é que você pode aproveitar melhor essa energia que está vindo aí. Bom, sou Julie Marie, sigo por aqui com vocês, semana a semana a gente olha para o céu, identifica a posição da lua, os trânsitos lunares, que fase está chegando, que signo que vai se dar a fase, o que significa isso para o nosso estado emocional, sensível, os nossos sentimentos, nossas emoções, nosso estado de espírito, nossos humores, tudo isso é orientado pela deusa Lua. Bom, vou te pedir para ficar até o final, que no final eu tenho uma proposta, um convite para te fazer aqui da nossa Escola Luz e Sombra, que certamente vai potencializar muito a oportunidade que o céu está trazendo, sobretudo agora, entre eclipses, de autoconhecimento, de levar a luz na sombra, de levar consciência ao que em nós é muito inconsciente, no sentido de que precisa receber a nossa presença, o nosso trabalho dedicado espiritual, para que a gente possa florescer ali, para que a gente possa crescer ali, para que a gente possa evoluir e transcender quem a gente pensa que a gente é, A gente sempre pode ser muito mais. E esse lugar é feito, esse espaço é preenchido com muita luz na sombra. Luz na sombra é uma frase escorpiana. Escorpião é o signo que está no Sol, O Sol está ali bombando a energia escorpiana e a gente está chegando aí para uma lua cheia que vai ser, a nível de trânsitos lunares, quando a lua chega no exato ponto oposto a que está o Sol no céu. Então eles ficam no que a gente chama de um aspecto de oposição, 180 graus um do outro. E o que são os eclipses? Os eclipses só acontecem numa lua cheia ou numa lua nova. Então, quando a gente tem um eclipse de lua nova, é quando a lua passa em frente ao disco solar e oculta a luz dele. E o eclipse lunar ocorre em lua cheia, que é quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, bloqueando a chegada do Sol na Lua, que é o que vai acontecer agora, no dia 8 de novembro. Então, se a gente pensar nesse jogo de luzes e sombras, que é o eclipse, a gente entende que a gente está falando de um processo que ele não é fácil. Ele não é um processo em que a gente entende que quando a gente está vivenciando, ele é da ordem do racional, onde a gente vai conseguir ter clareza acerca do que a gente está sentindo. O eclipse, ele é um processo de muito mistério mesmo, mas a gente se dedicando a ele, entendendo que é uma oportunidade, e de fato, gente, eu digo isso de todo o meu coração, os eclipses são oportunidades imensas, são eventos catalisadores de processo no céu. O que a gente planta, ou o que a gente intenciona num eclipse, ou o trabalho que a gente faz num eclipse, no sentido evolutivo, da gente crescer, da gente ser maior, da gente conseguir vencer o que em nós é lugar desafiador, a gente consegue esse prêmio, a gente consegue essa conquista. Mas é importante essa postura muito dedicada, essa postura muito coerente com o que a gente quer ver acontecer. Os eclipses sempre foram vistos como eventos desafiadores lá atrás, Assim, desde os tempos mais antigos, do nada o dia virava a noite e a noite virava dia. Então as pessoas tinham medo, tinham receio dos eclipses. A astronomia, obviamente, muito sábia, foi entender que, na verdade, os eclipses se tratam de um momento muito especial do céu. Um alinhamento perfeito entre o Sol, a Lua e a Terra, seja num eclipse lunar, seja num eclipse solar. Fato é que o eclipse sempre ocorre quando o Sol, Lua e Terra se alinham no que a gente chama de linha dos nodos lunares, que é literalmente uma linha no céu, onde quando os três, Terra, Lua e Sol, estão sob essa linha, diante de um evento de lua cheia ou lua nova, perfeitamente o jogo de luz e sombra é feito. Então, se a gente for pensar de uma maneira energética, do que se trata a astrologia, o céu está passando por um alinhamento energético, E alinhamento energético é quando a gente consegue trazer o corpo mental, o corpo sutil, o corpo físico, o corpo energético para uma ordem, para uma linha, para uma purificação, para uma organização, uma harmonia maior. Mas para isso é preciso muito serviço espiritual, Então, esse eclipse que está chegando com o Sol, então, em Escorpião, e a Lua cheia em Touro, já que Touro e Escorpião são signos que moram em pontos opostos do céu, a máxima, a tônica, a força desse eclipse é a do eixo Touro-Escorpião. E o que é o eixo Touro-Escorpião? Eu gosto de pensar o eixo Touro-Escorpião como o eixo em que a gente compreende o sentido da impermanência da vida.
Enquanto Escorpião é um signo, como eu tenho falado aqui para vocês, é o signo que trata, trabalha, honra todo o processo de desconstrução, desmaterialização de um pensamento, de uma emoção, de uma relação, de uma pessoa, de uma estrutura, seja ela qualquer, para que algo novo possa chegar. Touro é a permanência, o cuidado, o zelo, a nutrição que faz com que as coisas perdurem. Então, o que significa, né, dizendo no eixo de Touro e Escorpião? Como escorpiana, eu acho que a coisa mais importante pra gente pensar, que vem lá da Dona Emi, né, uma grandíssima mestra, nossa grande avó mestra, né, mestra da Cláudia, então nossa avó mestra, ela dizia que os processos escorpianos, que o signo de Escorpião precisa lembrar que para toda cirurgia espiritual já existe anestesia. E quando ela disse isso, ela chamou Touro para a parte escorpiana, né? Ou seja, esse eclipse ele é um eclipse muito importante para algumas coisas. A primeira delas, que eu acho que é bálsamo pra gente. Por mais desafiador que seja o processo que você possa estar vivendo nessa circunstância de tomada de consciência, de desapegar, de finalmente deixar ir, né? Lembrando que tentar manter muitas vezes dói mais do que deixar ir, é a gente entender que esse processo pode e deve ser feito da maneira mais nutritiva possível. O Escorpião sem Touro é um signo que vai num lugar de profundidade e de profundeza que muitas vezes a dor do processo parece que está mostrando a efetividade do processo, quando na realidade o que está acontecendo é um profundo desgaste em meio ao processo. Então, Touro, o maior animal do zodíaco, vigoroso, forte, ele vai trazer a noção de que o prazer, de que a satisfação, de que a harmonia, ela nunca foi inimiga de um processo de cura, muito pelo contrário. A gente pode e deve se sustentar no que permite que a gente se mantenha na conexão da satisfação de sermos seres encarnados, de estarmos vivendo nossos processos evolutivos. Então, a nível de prática nesse eclipse, né? O que te traz estrutura? O que te traz um bem-estar? O que te toma de volta a consciência da sua força, da sua estabilidade? Que te traz de volta para um lugar de nutrição, de fato. Então, pensar nisso, né? Quais as ferramentas que você tem em mãos para te ajudar a transitar por esse processo, trazendo o prazer como ferramenta de conquista das suas transformações, né? Assim, não tem porquê a gente associar necessariamente apenas a dor a um processo de transformação. O processo de transformação fica muito melhor, vide Dona Emi, as cirurgias são muito melhores feitas diante de uma anestesia. Eu acho que isso a gente concorda. Então, é identificar o que é possível tornar o seu processo o mais nutritivo enquanto desafiador, né? A gente está falando de processos de desapego, e isso desafia a nossa estrutura meio mamífera, né? De querer sentir a proteção e querer ter o vínculo e permanecer no vínculo. Outro ponto que eu queria trazer nesse sentido de Touro e Escorpião, para além da parte do prazer, que eu acho muito necessário num céu de eclipses escorpianos, é lembrar que nem tudo precisa ter necessariamente um fim. É muito importante que o escorpião tome cuidado para que a consciência da impermanência não comece a ser um grande vulcão, que é a lava do vulcão, que é a água escorpiana. Eu me lembro lodo, me lembro uma lava de vulcão. Onde a lava passa, ela vai levando. Ela vai encerrando a vida que tem ali e permitindo que aquele composto depois se torne eventualmente um lugar fecundo para novas vidas crescerem. Mas Touro lembra da permanência, do cuidado, do zelo. Então também é tomar o cuidado diante desse eclipse de compreender o que está muito bem obrigada, o que está vingando, fluindo, crescendo. E preservar isso, e cuidar disso. O olhar escorpiano, a energia escorpiana, ela é muito vulcânica, né? Então, e ela é um processo de catalisação. Então, assim, isso aqui eu consegui me desprender, então vou me desprender disso, vou me desprender daquilo. Isso é muito bom, isso faz a vida se renovar. Mas nem tudo tá nesse lugar que escorpião precisa agir. Tem muita coisa que precisa de mais paciência, de mais tempo, de mais zelo, de mais cuidado, de mais afeto, para no tempo certo se desenvolver. Então esse eclipse é muito importante, a gente ter essa maturidade taurina, né? Essa estabilidade taurina no sentido da presença, da paciência,
para separar o que é da ordem da reconstrução, da desconstrução, da renovação, da transformação, do desapego e o que merece seu cuidado, seu zelo. E os dois saem ganhando, né? O que já não tem muita vida, o que já é folha seca, que vá, é o tempo. Mas o que é broto, o que é folha verde, o que tá com caule ainda, né, com vida, tem muita potência de realização. Então, calma também, muita calma nessa hora para justamente identificar os processos que precisam ir e os processos que só precisam de mais tempo, ou às vezes ficar um pouquinho mais no forno, deixar uma poeira baixar, deixar o tempo seguir para então retomar. Essa sabedoria é muito importante, porque o escorpião, à torta e à direita, ele pode ser destrutivo, né? Então a gente tem que ter essa sagacidade, essa sabedoria para distinguir uma coisa da outra. A nível de ritual, eu acho que não existe um ritual mais importante do que restaurar a presença. Né, eu acho que nesse eclipse de lua cheia em touro, né, que a Terra vai ocultar a chegada da luz do Sol na Lua, é como se a Terra bloqueasse e dissesse, não, peraí, agora a sua força não, agora a Lua em touro ela tem que ser soberana só para ela não quer a sua presença escorpiana nela. Então é um eclipse que eu acho que o maior ritual possível é o da gente se permitir, nesse dia 8 de novembro, um dia, ritualisticamente falando, nutridor, nutritivo, onde a gente preze pelo alimento, onde a gente preze por dormir bem, onde a gente preze pelo conforto na roupa, no ambiente, no clima, as companhias que você vai estar envolta ao longo desse eclipse, tudo que te traga para um lugar de nutrição, porque é essa nutrição que vai te ajudar nesse discernimento do que precisa de você e o que já pode se despedir de você. Então é um investimento muito prático, num dia muito nutritivo, né? Enquanto a gente está num céu escorpiano, que a gente está deixando as coisas irem, é um eclipse que pede que a gente perceba o que tá bom, o que a gente precisa se apoiar, no que a gente pode se apoiar, no que a gente pode se sustentar, o que a gente deve nutrir, para florescer também, para deixar os botões de flores florescerem. E eu amo a ideia de fazer uma prática de manifestação, porque a gente está no momento eclipsado de escorpião em que a gente está mandando ir. Então, o momento de perceber de novo, né, o que a gente quer fazer, o banimento é muito importante. Mas nesse eclipse eu acho muito lindo a gente pegar um papel em branco, um lápis e escrever o que a gente quer ver florescer, o que a gente quer fazer acontecer, o que a gente quer ver, né, sendo nutrido e crescendo e se desenvolvendo, e enterra esse papel. Né, esse eclipse ele tem muita potência de realização, muita potência da gente levar a energia para o que a gente quer ver crescer. E esse ritual de manifestação é um ritual muito potente da gente, em meio ao que está indo, fortalecer o que a gente quer ver vingar, crescer e florescer. Certo, meus amores? É isso. O recado e o convite que eu queria trazer para vocês é um convite aqui da nossa escola para vocês, na verdade. A gente tem nas inúmeras bênçãos que a gente está trabalhando muito para entregar para vocês astrologicamente falando, a gente tem o mapa das previsões. O mapa das previsões é um mapa que é uma bússola, é uma referência muito profunda para você entender como é que vai ser o seu céu durante um ano, né, adiante. É uma maneira de você se organizar, é uma maneira de você tomar consciência do que está fluindo, do que não está fluindo, do que está favorecido, do que está sendo desafiado, para que você se prepare para esses caminhos da melhor maneira possível e vivencie ele da melhor maneira possível. Então, o link para você ter acesso a esse mapa está aparecendo aqui. Clica, faça, se programe, se oriente, se organize de dentro para fora para você ver acontecer o que você mais quer, certo? Beijo em vocês, bom eclipse, boa semana para nós, vamos nos falando. Beijo, amores!